Tudo bem, pessoal? Nessa chamada do autor, a gente vai trabalhar com as medidas que devem ser adotadas caso o ente ultrapasse, não o ente, o poder ultrapasse o limite total. Eventualmente pode ter consequências para o ente. Então preste atenção na primeira pergunta. O poder ultrapassou o limite total? Aí vem a pergunta, sim ou não? Quando a resposta for não, o que a gente vai concluir? A gente vai concluir que o poder continua sofrendo as restrições que ele sofria antes. Ou seja, se ele não ultrapassou o limite total, não quer dizer que ele está livre de tudo, porque ele pode ter ultrapassado o limite prudencial. Então ele vai estar sofrendo as restrições por ter ultrapassado o limite prudencial. Ou seja, não ultrapassar o limite total não quer dizer que não tem consequências, porque o ente já pode estar sofrendo consequências por ter ultrapassado o limite total. Então, nesse caso, não. E a resposta vai ser: o poder fica restrito aos impedimentos da ultrapassagem do limite prudencial. Pronto. Prudencial. Ou seja, o poder fica restrito aos impedimentos da ultrapassagem do limite prudencial. Caso ele tenha ultrapassado, o que é que acontece? Deve reduzir o excesso, deve reduzir o excesso em 2 quadrimestres. No mínimo, 1/3 no primeiro. No mínimo, 1/3 no primeiro. Ou seja, ele deve reduzir o excesso nos próximos 2 quadrimestres. No mínimo, 1/3 no primeiro. Daqui a pouco a gente vai fazer uma simulação sobre isso aqui. Aí vem a pergunta, é o último ano do mandato do chefe do poder? Não. Se a resposta for não, a gente vai seguir aqui para cima. Se a resposta for sim, daqui a pouco eu volto nela. Aí vem a pergunta, conseguiu reduzir o excesso dentro do prazo? Ou seja, eu reduzi pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre e consegui reduzir o restante no segundo quadrimestre? Sim. Aí o que é que a gente responde? Continua com as restrições do limite prudencial. E aí vem a resposta, não. Ele tinha que reduzir 1/3 no primeiro quadrimestre, não conseguiu. Ou conseguiu reduzir 1/3 no primeiro quadrimestre, mas não conseguiu reduzir o restante no segundo quadrimestre. Aí o que é que acontece com o ente? Aí não é mais o poder, é o ente como um todo. O ente fica impedido aqui de receber transferências voluntárias, o ente fica impedido de também receber o quê? Obter garantias. Lembrando que garantia é algo essencial para qualquer tipo de empréstimo. E o ente fica impedido de contratar operações de crédito.
exceto para pagamento da dívida imobiliária são os títulos e o outro caso seria, exceto para pagamento da dívida imobiliária e para demissão de servidores. Ou seja, você vai fazer uma operação de crédito para demitir servidores. Nesse caso, mesmo que você tenha ultrapassado o limite total e não tenha se recuperado, esse tipo de operação de crédito você pode. E aí, para concluir, essa chamada do autor que é muito importante. Simulaçãozinha aqui básica. Acabou um quadrimestre, 30 de abril, o executivo municipal bateu 63% da receita corrente líquida. Qual é o limite máximo da despesa com o pessoal para fins de receita corrente líquida? 9%. 9 não, 54%. Ou seja, de 54% para 63%, o excesso foi de 9%. Ou seja, eu tive um excesso de 9%. Então, desse excesso de 9%, eu tenho que reduzir pelo menos um terço aqui. Um terço disso aqui vai ser 3%. E o restante, 6% vai ser aqui. Ou seja, isso aqui é quanto deve ser reduzido da despesa com o pessoal. Eu devo reduzir o excesso, pelo menos um terço no primeiro quadrimestre subsequente, e o restante aqui. Se eu reduzir 4 aqui eu preciso só reduzir 5. E aí vou repetir. Se de repente eu tinha que reduzir 3, eu só reduzir 2, eu já vou sofrer esses impedimentos ao final do primeiro quadrimestre subsequente. Se eu reduzir 3 e depois eu reduzir 5,5, aí eu vou sofrer essas consequências ao final do segundo quadrimestre subsequente. Último ponto, penúltimo ponto dessa chamada do autor. E se eu tiver no último ano do chefe do mandato do poder, no último ano do mandato do chefe do poder, que deu causa a isso? Se eu tiver no último ano do mandato do chefe do poder, a resposta for sim. O que é que eu vou colocar aqui? Esses impedimentos ao ente se aplicam de imediato. Pronto. E aí, nesse caso, que impedimentos? Esses daqui, ó. Pronto. Então, esses impedimentos ao ente se aplicam de imediato. Ou seja, se tiver no último ano do mandato do chefe do poder, não vai ter esse prazo de recuperação de um quadrimestre mais outro quadrimestre. O ente já fica imediatamente impedido de receber transferências voluntárias. Fechado? Cuidado, que existem entendimentos do STF sobre se isso realmente se aplica na prática. A gente está falando aqui para fins de prova, concurso. Normalmente as provas não entram nesse grau de detalhe jurisprudencial, mas eu coloquei inclusive algumas questões e alguns entendimentos com esse entendimento, para você ficar completo. Mas a gente não vai explorar aqui, até porque esses entendimentos mudam ao longo do tempo. E aí, para fechar, professor, eu já entendi tudo. Eu entendi que quando eu tenho excesso, eu tenho que reduzir. Se eu não reduzir o excesso, eu vou sofrer essas restrições. Aí vem a pergunta, quais são as medidas que eu posso seguir para reduzir a despesa com o pessoal? Essas medidas estão na própria Constituição Federal. A primeira medida é dispensar pelo menos 20% dos cargos e funções comissionadas. Dispensar pelo menos 20% dos cargos de confiança. O segundo item que vai estar aqui é dispensar o servidor não estável. E por último, dispensar o servidor estável. Então, com isso, pessoal, a gente encerrou aqui a nossa
chamada do autor. Ou seja, quais são as medidas que eu vou adotar para reduzir a despesa com o pessoal? Dispensar pelo menos 20% dos cargos de confiança é o número 1. E o número 1 não é o número 1 porque é o número 1, não. Ele é o número 1 porque ele tem que ser o primeiro mesmo. Eu só posso adotar a medida 2 depois que eu superar a medida 1. Medida 2, dispensar o servidor estável. Medida 3, dispensar o servidor não estável. Medida 2. Medida 3, dispensar o servidor estável. Então, para encerrar, dispensar pelo menos 20% dos cargos e funções de confiança, dispensar o servidor não estável, número 2, e número 3, dispensar o servidor estável. Ficamos por aqui, até a próxima.